Fala, meus lindinhos, minhas lindinhas, boa noite, boa noite, boa noite. Professor Epifânio, aqui pra gente nessa maratona para a GMF. Nós estamos contando os dias para a prova e tá aqui o Tiradentes fazendo mais uma live aí para vocês, né? Hoje nós temos aqui o objetivo, a ideia de fazer aqui um apanhado histórico da cidade de Fortaleza, certo? Eu resolvi não usar questões para esse momento. Eu vou fazer aqui alguns esqueminhas, alguns mapas mentais para vocês. Espero que vocês acompanhem, espero que vocês entendam, né, essa trajetória aqui histórica de Fortaleza. E aí eu vou conectando isso com o modelo urbano da cidade, com o patrimônio histórico e cultural da cidade, que tudo isso, né, tem lá implicação nos temas do edital de vocês, beleza? Bora lá, simbora aviões, bora aqui. Galerinha, eu vou começar tratando vocês, né, com a seguinte ideia, A elevação, peraí, deixa eu botar aqui o negócio, pronto, deixa eu ver, pronto. A elevação do que hoje chamamos de Fortaleza à condição de vila, beleza? Né? Fortaleza, vila, tudo bem? A condição de vila, eu quero sempre lembrar a vocês, ela é uma condição administrativa, né? Fortaleza era uma localidade qualquer, ok? Que, por sinal, cabe lembrar, sem nenhum aparato econômico, né? A pecuária veio para o Ceará, deu certo, o charque também, e Fortaleza ali, literalmente na merda, sem nenhuma atividade econômica expressiva, tudo bem? E aí, a condição de vila veio para nós, é sempre bom lembrar, em 1726. Beleza? Ó, a condição de vila veio para nós em 1726. Professor, e aí, qual é? Atenção. Vamos aqui lembrar alguns atributos para vocês. Primeiro, estamos tratando, galera, do início do século XVIII. Tranquilo? Então, Fortaleza é elevada à condição de vila no início do século XVIII. Até aí sabemos, até aí é muito tranquilo. Agora vamos fazer, galera, análise sobre isso, né? Vamos tentar aqui explicar para vocês o que isso nos diz, né? Qual é a relevância disso? Vamos lá. Primeira coisa, lembrando que nesse contexto nós ainda vivíamos a ideia da chamada marginalidade econômica. Beleza? Então, ó, marginalidade econômica. Isso quer dizer o quê? Que nós não tínhamos ainda uma expressão econômica, uma atividade econômica que, inclusive, justificasse, né, a questão de sermos uma vila. Professor, mas se não tinha grana aqui, por que que mesmo assim nós fomos elevados à condição de vila? Galera, isso tem a ver com alguns processos históricos, tudo bem? Primeira coisa, Fortaleza desde sempre foi moradia das lideranças políticas e militares. Beleza? Então, como Fortaleza era a moradia das lideranças políticas e militares, aí nós tínhamos como pleitear essa condição de vila, mesmo não tendo relevância econômica. O que é mais habitual? Que um lugar que seja elevado à condição de vila, ele já tenha grana, ele já tenha dinheiro. Sacaram a ideia? Então, Fortaleza não segue o comum, não segue a norma, tudo bem? Mais uma vez, o comum era que determinado lugar fosse elevado à sua condição de vila por uma viabilidade econômica.
Isso se aplica a nós? Não. Isso não se aplica a Fortaleza. Isso é muito mais uma jogada política do que uma realidade econômica. Mais uma vez, nós, em condição de vila, é muito mais uma jogada política do que uma viabilidade econômica. Tudo bem? Beleza? Professor, e aí? Quando é que Fortaleza começa a apresentar, né, perspectivas econômicas? Vamos lá. Galera, século XVIII. Tudo começa a mudar aqui, gente, ó. Segunda metade do século XVIII. Beleza? Então, na primeira metade do 18, Fortaleza é elevada à condição de vila. Na segunda metade, ela começa a ganhar o seu dinheirinho. Ela já tem ali uma graninha para poder se cuidar. Começou a comprar a sua besteirinha. Professor, como é que foi isso? Gente, não tenha medo de ser feliz. Falou da economia fortalezense, tu vai lembrar da cotonicultura, do algodão. E do algodão, a geração de comércio. Tudo bem? Mais uma vez, algodão, que é a cotonicultura e comércio. Então, sem medo de ser feliz, meu lindinho e minha lindinha, o que nós temos aqui? Segunda metade do século XVIII. Qual é a parada? Algodão. Professor, a gente vai dizer então que isso aí é o início da produção do algodão? Não, não é o início. Já tinha algodão, galera, já tinha produção de algodão. Qual é esse novo momento, portanto? É um momento de valorização, certo? Mais uma vez, já se produzia algodão na região, né, tanto em Fortaleza como nas regiões vizinhas. Porém, o novo contexto é o seguinte, esse algodão passou a ser valorizado. Então, eu digo para vocês que é um contexto de valorização do algodão. Beleza? Então, o algodão que já era produção, que já era produtivo, que já tinha aqui uma atividade inerente à localidade, agora ele passa a ser, ó, valorizado. Professor, e da onde vem essa valorização? Galera, ponto 1, maior demanda externa. Meus amores, é tranquilo raciocinar isso, né? Se há muita gente querendo comprar, o valor do produto, olha, aumenta. Se há muita gente querendo comprar, o valor do produto aumenta. Professor, mas de onde vem essa demanda externa? Galera, vem da Revolução Industrial, da Revolução Industrial e da Guerra de Independência dos Estados Unidos. Professor, quer dizer que uma guerra lá nos Estados Unidos tem a ver com nós? Tudo a ver, galera. Como eles eram fornecedores de algodão e eles estão em conflito com a Inglaterra, o que vai acontecer? A Inglaterra tem que ter um plano B. Quem é o plano B? É o Ceará. E esse comércio, em grande parte, era realizado por Fortaleza. Tudo bem até aqui? Professor, é interessante lembrar que o comércio de Fortaleza, muitas vezes, ainda perpassava pelo Recife, porque a gente ainda não tinha uma condição real, né, de mandar o produto direto para a Europa. Mas olha como a economia tem implicações políticas. Mais uma vez, olha como a economia tem implicações políticas. É nesse mesmo contexto do chamado primeiro boom econômico, ó, primeiro boom do algodão, que nós vamos ter o quê? A separação
Pernambuco, Ceará. Então isso quer dizer o quê, meus lindos? Que o Ceará agora passa a ter um governo de fato autônomo. E aí é nesse contexto que a gente pode falar em capital de verdade, porque só pode ter capital quem é independente. O Ceará, até esse momento, que momento? Até 1799. Até 99, o Ceará era subordinado a Pernambuco. Por isso que é nesse momento que a gente pode falar que Fortaleza se consolida como capital. Então, olha aí, eu vou demarcar duas datas importantes para vocês, tá bom? Eu vou marcar aqui o 1726 e vou marcar o 1799. Ambos no século XVIII. Olha aí que doideira. Século XVIII, Fortaleza se consolida como vila e Fortaleza se consolida pelo menos como status de capital ao separar Pernambuco do Ceará. Tudo bem, galerinha? Vamos lá. Galera, saímos do 18 e vamos para o século XIX. Professor, o que é que eu tenho que lembrar sobre a Fortaleza do século XIX? Menino, aqui a confusão é grande. Aqui o negócio é doideiro, porque são tantos eventos, é tanta coisa para dar importância, que aí eu vou demarcar aqui algumas com vocês, tá bom? Colocar aqui para vocês como primeiro tópico os movimentos rebeldes. Movimentos rebeldes que Fortaleza vai ter alguma participação. Beleza? Mais uma vez, movimentos rebeldes que Fortaleza vai ter alguma participação. Vamos botar aqui o primeiro, a Revolução Pernambucana de 1817. Segundo evento, Guerra de Independência do Brasil. Guerra de Independência do Brasil. Olha aí, Fortaleza mandando tropas para a Guerra de Independência. E terceiro evento, galera, nós temos aqui a Confederação do Equador. Olha aí. Tudo isso aqui, de alguma maneira, a cidade de Fortaleza vai participar. Equador, 1824. Beleza? Então vamos lá, mais uma vez. É muito importante salientar que a cidade, ela tem uma ebulição política, né? Ora, de tendência mais aliada ao poder central, ora de oposição ao poder central. Então, isso é a depender de cada evento. Tudo bem? Vamos lá. Citando o exemplo da Revolução Pernambucana de 17. Vamos lá. Galerinha, o que vai acontecer aqui? Esse movimento, ele vai ser liderado pela família Alencar, tudo bem? Onde? Na região do Cariri. Tu lembra que Fortaleza já tinha um estado de capital? Então, onde é que está a sede administrativa? A sede da gestão pública? Está em Fortaleza. Então, em Fortaleza, tropas aliadas ao governo de Dom João VI mandam para o Cariri a repressão. Então, ó, nesse momento, Fortaleza representa a repressão. Repressão ao movimento. Beleza. Fato clássico que a provinha pode cobrar de vocês.
A líder do movimento, a matriarca da família Alencar, a veinha chamada Bárbara de Alencar, a bichinha foi presa, galera. E ela ficou presa onde hoje é a 10ª Região Militar, que é o antigo Forte de Nossa Senhora da Assunção. Então, ó, guarda aí essas informações, beleza? Tratando aí dos elementos políticos. Então, ó, já lembrando, no contexto da Revolução Pernambucana de 17, Fortaleza se representa como centro repressor do movimento. Bárbara de Alencar é presa e vai ficar detida na 10ª Região Militar. Beleza? Na 10ª Região Militar. Onde já tinha sido, como vocês sabem, o Forte de Nossa Senhora da Assunção. Fortaleza, já com tendência mais liberal, manda tropas para lutar na Guerra de Independência, lá no Piauí, gente. Olha aí, dica importante. É justamente como uma premiação à participação nesse evento, na Guerra de Independência, que Fortaleza vai ser elevada à categoria de cidade. Beleza? Isso era o ano de 1823 e Fortaleza vai virar a Fortaleza de Nova Bragança. Fortaleza de Nova Bragança. Galerinha, o nome não pegou muito tempo não, a negada não gostou de tirar o nome da Santinha, e perceba aí que havia uma aliança entre as elites de Fortaleza e Dom Pedro I. Essa aliança não durou muito não. Fortaleza vai ficar puta com Dom Pedro I, porque Dom Pedro não ajudou as elites locais, e aí Fortaleza vai entrar naquela ideia, vamos se separar do Brasil. Então, ó, mais um movimento rebelde, onde Fortaleza vira um verdadeiro palco revolucionário. Mais uma vez, Fortaleza vira um verdadeiro palco revolucionário. Meu chapa, foi confusão grande. Aqui, em Fortaleza, tinha um líder, né, que representava Dom Pedro I. O nome desse cara, Costa Barros, o nome da rua, Costa Barros. Esse cara foi convidado a se retirar e os rebeldes tomaram o poder. Fortaleza na capital? Então Fortaleza foi tomada por um governo rebelde, chamado de Confederação do Equador. Só que nesse mesmo lugar também foi palco da repressão. Esse mesmo lugar foi palco de repressão. Por isso que nós temos a famosa Praça dos Mártires, hoje chamado Passeio Público. Olha aí a ideia de patrimônio incutida no debate político, né? Mais uma vez, ó, Fortaleza vai ser o lugar da repressão. Onde? Na Praça dos Mártires. Professor, é o que hoje? É o passeio público. Olha aí, pessoal, a ideia de patrimônio aqui, ó, sendo colocada na aula de história, ó. 10ª Região Militar é um, passeio público é outro, certo? Então, tu vai fazendo esses links aí, tudo bem? Ó, o que era Praça dos Mártires, hoje é passeio público. E qual é a grande relevância dessa Praça dos Mártires? É o local onde foram executados, sob ordem imperial, alguns participantes da Confederação do Equador. Mais uma vez, o passeio público, ou, à época, Praça dos Mártires, é o lugar onde foram executados grande parte, ou melhor, os principais líderes lá da Confederação do Equador. Tudo bem? Ainda no século XIX, olha aqui, ainda no século XIX, agora sobre a
perspectiva econômica. Fortaleza na segunda metade do século XIX. Perceba, na telinha anterior, eu coloquei para vocês a perspectiva política dos movimentos rebeldes, que de alguma maneira Fortaleza está ali, né, participando, se mostrando. Agora, eu vou usar o segundo período, que é a segunda metade do século XIX, e é claro, vou colocar para vocês a perspectiva econômica. Perspectiva econômica, certo? Professor, como é que é isso? Vamos lá, meu lindinho, minha lindinha. Aqui nós estamos falando, meus amores, do chamado segundo boom econômico. Segundo boom econômico. E aqui, dois nomes vão se destacar, né? Vamos aqui usar dois conceitos, vamos? O primeiro conceito é a hegemonia da cidade. Hegemonia. E o segundo conceito é a Belle Époque. Beleza? Professor, não é a mesma coisa não? Não é. A Belle Époque faz parte desse contexto hegemônico, certo? Por sinal, a Belle Époque, ela transcende o século XIX. A ideia de Belle Époque é uma convenção, né? A Belle Époque, ela vai do 1860 adentrando ao 1930. Tudo bem? Então, a Belle Époque não se limita ao século XIX. O que é essa hegemonia? É quando Fortaleza alcança o seu papel de liderança econômica do Ceará. Então, ó, vamos botar aqui, vamos. Fortaleza é centro econômico, é centro político e é centro urbano. Só isso, lindinho e lindinha. Na segunda metade do século XIX, a gente se consolida como centro econômico, centro político e centro urbano. Não que só foi nesse momento, não se trata disso. Se trata que aqui vire questionável, né? Fortaleza, digamos, ele tinha um embate ainda. Aracati, Aquiraz, agora perdeu o debate. Agora quem manda na coisa toda é Fortaleza. Segunda metade do século XIX. E é óbvio que, de novo, isso tem a ver com o algodão e o comércio. Mais uma vez, falou em hegemonia econômica, nós vamos tratar de quê, meus amores? Algodão e comércio. Beleza? Algodão e comércio. Beleza? É aqui que nós chamamos aquele conceito de cidade empório. Pessoal, para poder a gente focar aqui na seguinte ideia de patrimônio, Fortaleza vai ganhar os chamados equipamentos urbanos, tudo bem? Mais uma vez, Fortaleza vai ganhar equipamentos urbanos. Inclusive, prédios públicos que tinham que demonstrar essa sua elevação econômica, esse seu crescimento econômico. E aqui eu vou citar alguns. Olha aí, galerinha, a Estação Ferroviária João Felipe. Ferroviária João Felipe. Beleza? Olha aí que interessante. Isso daqui, hoje, é chamado de Complexo Ferroviário João Felipe, hoje em dia. E nesse complexo ferroviário funciona a Pinacoteca do Ceará. Não esquece disso. Atualmente funciona, nesse mesmo complexo, a
Pinacoteca do Ceará. Beleza? Ok. Outro prédio muito importante que vai ser construído nesse mesmo contexto é a Santa Casa de Misericórdia. Ainda nesse mesmo contexto, o prédio da Assembleia Provincial. Meu lindo e minha linda, o que seria hoje, gente, esse prédio da Assembleia Provincial? Meus amores, esse prédio nada mais é do que o Museu do Ceará. Vou fazer aqui em vermelho para você não vacilar. Essa Assembleia Provincial hoje funciona o Museu do Ceará. Vamos lá. Prestem atenção. Meus lindos, professor, eu vou ter que ficar lembrando tudo isso aqui de patrimônio, de prédio, o que o prédio era, o que o prédio virou. Meus amores, deixa eu ser honesto com vocês. Tudo isso está no edital. Então, pode ser cobrado. Tudo bem? Como é que eu sugiro a vocês? É fazer esses vínculos, essas relações entre a história da cidade e esse patrimônio, tudo bem? Por isso eu coloquei aqui, ó. Na Belle Époque, como a cidade está tendo dinheiro, quem tem grana, como diria nós aqui, nós pobres, vai se amostrar, né? Você vai, ó, se exibir essa grana. É difícil o cara ganhar grana e não mudar hábitos, não trocar, né, o carro, a casa, enfim, é difícil. Então o que acontece? Essa cidade que tem dinheiro, que tem grana, se exibe. A estação ferroviária, para quem não lembra, ela é fruto da EFB, Estrada de Ferro de Baturité, que era o grande símbolo da modernidade. É sempre bom lembrar que essas grandes obras, que esse luxo no patrimônio público tem a ver com o próprio ideal de Belle Époque, que é um ideal de civilidade e modernidade. Claro que a gente não pode deixar de falar do plano urbanístico de Adolfo Webster. Ó, plano urbano, vou colocar aqui do lado. Plano urbano de Adolfo Webster, que vai delimitar a cidade em xadrez e vai já projetar a expansão da cidade, dividindo a cidade, né, num perímetro de 3 ruas. Que ruas são essas? Imperador, Duque de Caxias e Dom Manuel. Imperador, Duque de Caxias e Dom Manuel. Meus lindos, eu fiz aí para vocês um breve apanhado do século XVIII e do século XIX. Como eu disse, é um apanhado, é uma orientação. Printem as telas, selecionem temas. Um forte abraço, uma ótima noite, bons estudos e até uma próxima aula.